Boa noite a todos. Estamos em mais uma live de oração, abordando o tema Mobilizando Pessoas, Igrejas, Projetos Sociais para o 29º Mutirão de Oração por Crianças Socialmente Vulneráveis. Nós temos uma programação nesse mês de junho, todas as sextas-feiras, às 20 horas, a nossa live de oração tem a duração de 60 minutos. Nós já estamos na terceira e pretendemos prosseguir tanto no mês de junho quanto avançando no mês de julho. Nós temos a grata satisfação de estarmos abordando o tema dessa live de oração com o tema da Rede Mãos Dadas, né? Foi a primeira live que fizemos com a Elsie Gilbert, apresentada sobre uma vida plena para todas as crianças. Nós temos esse temário, né, onde é uma fala de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos abordando essa fala, incluindo crianças nessa fala, né? Vida plena para todas as crianças. Nós temos hoje a participação da coordenadora Silvia São Gonçalo e também da facilitadora Janaína Batista, do núcleo de Belford Roxo, bairro do Vale do Ipê. Eu sou Marcelo Nogueira, coordenador do núcleo de Vale do Ipê. Estou também acompanhado da nossa missionária Ana Cláudia, coordenadora regional da nossa do Espaço Voar. Eu quero, com muito carinho, dar a palavra a Ana, que ela fale e a gente dê prosseguimento à nossa live. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui mais uma sexta-feira, né? Com esse tema de oração em prol da infância, em prol das crianças e adolescentes, e através do Espaço Voar, né? E da Rede Mãos Dadas, que é nosso parceiro. Para quem não nos conhece, para quem está aqui pela primeira vez e não conhece o Espaço Voar, o Espaço Voar é uma ferramenta, uma metodologia que a gente tem para as igrejas que querem trabalhar com crianças, com apoio escolar, com crianças do seu entorno e da sua própria igreja também, né, com apoio escolar na faixa etária de 4 a 11 anos. E você pode usar o espaço da sua igreja, que normalmente fica parado durante a semana, os membros da igreja se envolverem com o reino de Deus, fazer missões aonde estão, se relacionar com a comunidade e ajudar as crianças e suas famílias, né, no conhecimento da pessoa de Deus e no seu próprio desenvolvimento como pessoa, né? Ajudar essas crianças a voar, decolar, né, como é o nosso lema, na cidadania e na vida, né, rumo aos planos e propósitos de Deus. Então, nós somos a Coordenação Sudeste, atendemos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, e ainda queremos entrar no Espírito Santo, se Deus quiser, né? E estamos aqui hoje para juntos aí falar um pouco do que é esse trabalho maravilhoso e orar juntos, né? Porque entendemos que a oração move a mão de Deus. Nós temos, através das lives, também os coordenadores de núcleos e facilitadores, pessoas que trabalham, voluntários que trabalham em funções específicas e que têm experiências nesse assunto e que muito contribuem, tanto para nós que estamos aqui na live, quanto aqueles que estiverem assistindo pela primeira vez. Quero, nessa oportunidade, começar ouvindo a Silvia, falando um pouco sobre, se apresentando, obviamente, falando um pouco sobre o projeto da qual ela é voluntária na cidade onde ela trabalha com as crianças. E, logo em seguida, a gente ouve a Janaína também. Boa noite. Para mim também é uma alegria poder estar participando dessa live, poder fazer parte desse time, né? Que é os voluntários, o time do Espaço Voar. É um privilégio.
E a gente trabalha com o Espaço Voar, com a metodologia do Espaço Voar, a gente está no nosso 2º ano. Inicialmente, a gente começou e trabalhou durante alguns meses e interrompemos, porque tinha poucas crianças e também porque uma das pessoas principais, que era uma das facilitadoras que ficavam com a turma, a gente só tinha uma turma, ela engravidou e aí ela precisou se ausentar durante um tempo. Uma coisa legal de dizer é que eu não sou coordenadora sozinha, eu sou meio que... A gente forma um trio. Eu sou a coordenadora, talvez, oficial, né, que está no papel, mas a Adriele e a Tayara, a gente juntas decide, resolve, coordena todas as coisas. Então, a gente está ali na primeira Igreja Batista em Largo da Ideia, em São Gonçalo. E foi interessante porque no início a gente começou, né? E a gente achou que havia muita criança, aí a gente colocou vários critérios. Tem que ser aluno de ensino público. E, enfim, acabou que a gente achou que veio pouca. Aí a gente conversou várias vezes com a Ana, com o pessoal da coordenação, né? E aí a gente resolveu mudar um pouco. A gente tirou esse critério, por exemplo, de ter que ser de ensino público. E mudamos também a faixa etária, porque a gente trabalhava com uma faixa etária menor, de 4 a 6, né? A gente agora trabalha com a faixa etária de 7 a 11. E tem influído bastante. Estamos com 12 crianças e tem sido uma experiência muito gratificante. Muito bom. Muito bom. Interessante a palavra voar, por si só, ela fala por si só. Não há uma forma inflexível. A gente precisa se adaptar às realidades. Na sua apresentação do trabalho lá no seu núcleo, vocês tiveram que se adaptar a uma realidade para abranger uma ideia maior, né, que são as crianças. Isso é muito importante, Fica também aí a dica, né, para aqueles que precisam contornar algumas coisas. Às vezes a gente filtra muito algumas coisas, mas graças a Deus a nossa coordenação tem nos ajudado muito. Janaína, é com você, menina. Tem som. Silêncio. Foi agora? Agora tá ótimo. Isso. Eu me chamo Janaína, mas no Espaço Voar eu sou tia Jana. Ser facilitadora, né? Ser educadora no voar é uma das coisas mais lindas que eu já pude fazer para o Senhor, né? Eu encaro realmente o voar como uma atitude missionária, né? Um campo missionário. Então, é maravilhoso como Deus nos faz fazer a sua obra, né? E o Espaço Voar, né? Ele começou, né? No Vale do Ipê, né? Em Belfort Roxo, né? Uma cidade tão esquecida, né? Tão precário de tudo, né, pastor? E começou em 2014, né? E eu só tinha 19 anos. Eu era muito nova, muito, né? Muito... Não sabia nem o que iria fazer de vestibular. E o Senhor foi me mostrando, através do voar, o que eu poderia fazer para Ele, né? E o que seria de mim como profissional. E foi através do Espaço Voar que eu consegui entender o meu chamado para Cristo e a minha profissão. Eu sou facilitadora no Espaço Voar e eu sou professora também, né? Nas escolas, né? Então, o Espaço Voar no Vale do Ipê tem sido, ao longo desses anos, um fator de esperança para as nossas crianças, né? E não só para as crianças, assim, eu acho
quem se envolve com o voar nunca mais é da mesma forma. Porque ele nos atravessa de uma forma que eu não consigo falar do espaço voar de outra maneira, que não seja com um sorriso no rosto. E esse sorriso é um sorriso de esperança. E esse mundão, né, acaba destruindo no coração das crianças e na gente mesmo. Então, é um fator de esperança, de amor para as nossas crianças aqui de Belford Roxo, de Vale do Ipê, que são tão esquecidas, sofrem abusos de todas as formas, abuso moral, abuso emocional, abuso físico, sabe? São tantas formas de esquecimentos e de abusos, e o Espaço Voar vem como uma ferramenta de esperança e de amor, né, para eles. Muito bom. São palavras encorajadoras, né? Isso só significa cada vez mais um trabalho silente, né, mas muito profundo, que as igrejas, junto com os seus voluntários, né, elas realizam. Todos os nossos núcleos funcionam, acho que só com exceção de Queimados, mas todos funcionam em dependências de igrejas. São as igrejas que têm abriu as portas para que esse olhar com as crianças fosse um olhar mais acurado. Quero perguntar à Silvia, me fala um pouco mais sobre a sua experiência como voluntária, né, lá do seu núcleo, do seu núcleo. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Então, conheço a Ana, né, desde sempre. Desde sempre não, mas muito tempo. Participei do casamento dela, nós fomos da mesma igreja, ela foi madrinha do meu casamento, então assim, a gente tem uma relação estreita há muito tempo. Só não é mais estreita por causa da distância geográfica, a gente não se vê muito. Mas, quando a Ana começou com o Espaço Voar, eu sempre me interessei, só que assim, de uma maneira superficial, eu não achava que eu ia fazer parte diretamente. Mas sempre achei um trabalho super relevante, né? Porque de educação, com crianças. E aí, em algum momento, depois que eu vim morar em Itaboraí, depois que a gente foi para essa igreja de São Gonçalo, que está fazendo 4 anos agora, a gente conversando, e ela falou tipo de uma possível expansão, né? Na verdade, o Espaço Voar tem expandido, né? Como a Ana falou, já está em 3 estados do Sudeste, e se Deus quiser vai alcançar o Espírito Santo, sim. E aí, a nossa igreja, a gente tem um lema, né? Digamos assim, o nosso lema é amando a Deus e servindo pessoas. Então, a gente busca sempre fazer trabalhos que sejam relevantes para aquele lugar onde a gente está plantado. Então, a gente tem trabalho com jiu-jitsu, alguns trabalhos, tinha curso de artesanato, no momento está parado, mas a gente tem alguns trabalhos voltados mesmo para quem mora ali, para quem está ali. Tem o futebol, tem um trabalho forte com adolescentes, embaixada, mensageiros, isso tudo aí. E aí, quando a Ana falou da possibilidade do Espaço Voar, do núcleo lá, eu achei maravilhoso, assim, conversei, compartilhei com algumas pessoas, porque a minha questão é que eu achava que eu não tinha como participar, porque não ia ter tempo, porque eu trabalho no Rio, vou todo dia para o Rio, e chego tarde, então como que eu ia estar lá, né? Mas a Ana foi me ajudando, como você falou, né? A nossa coordenação ajuda bastante a gente, vai mostrando que existem caminhos, né? E aí, através de outros voluntários que poderiam estar presencialmente com uma maior constância, eu vi que era possível a gente implantar o Espaço Voar. Então, eu fiquei na coordenação, nem sempre estou presente lá, né? Mas a gente está a par de tudo, a gente tem grupo e a gente, enfim, conversa tudo. Tem gente aí que está assistindo a live e faz parte dos voluntários. E eu acho que eu sou a mais tagarela do grupo, porque embora eu não esteja presente, aí eu fico, gente, isso e aquilo, não sei o quê. Então, a minha experiência é essa, e cada vez mais eu tenho visto que pessoas têm se interessado. Essa semana uma pessoa falou para mim, Deus queimou no meu coração, eu quero servir no Espaço Voar também. E a gente nem tem assim,
muito nesse sentido, de voluntários nesse momento, porque a gente está com uma turma só, então a gente está assim, fechando a primeira mochila dessa turma, então eu vejo assim, que é algo que vai crescer, né? Então a minha experiência tem sido assim, descobrir novas coisas, porque eu nunca me vi trabalhando assim com criança, com projeto com criança, mas estou vendo que é um privilégio que está sendo maravilhoso. Que bênção. Núcleo de São Gonçalo, maravilha, maravilha. Pastor Marcelo, o pessoal está colocando aqui nas mensagens, né? O pastor Salles, que falou semana passada com a gente, colocou assim: o que amados preencheu um vazio que eu não sabia que tinha, né? E isso tem sido muito legal de ver, de ouvir, que é um relato que a gente vê em todos os projetos que se implantam o Espaço Voar. A gente vê o quanto ele é relevante para as crianças que estão sendo atendidas, mas também para a igreja e para quem trabalha, né? Verdade. Como a Jana aqui falou, né, que ajudou ela a identificar a área de profissão dela, né? A gente tem outros voluntários também, que a gente sabe o testemunho, que estava ali, não quero mais fazer nada, já terminei o ensino médio, vou ficar por aqui, e a partir do trabalho, do serviço no reino, quis se especializar para poder servir melhor, né? Então, assim, a gente vê o quanto o servir no reino, a gente não só abençoa, mas a gente é muito abençoado. Muito legal. É fantástico. Jana, a Jana falou bastante aí sobre a experiência dela. Como é que funciona o projeto aí no núcleo de Vale do Ipê, em Belfor Roxo? Fala pra gente. Então, nós estamos agora, né, retornamos em maio, né, depois de um tempo, né, de parada por conta do Covid, depois ficamos parados, né, por conta de coordenação, de não ter quem nos ajudar com a coordenação, mas voltamos, para a glória de Deus, em maio, com a nossa coordenação maravilhosa, né? Nossa coordenadora aí maravilhosa, a Ana, mas nosso coordenador, que a gente tem um coordenador, meu bem, pastor Marcelo, que é nosso coordenador, nosso pastor, nosso amigo, tá? E homem de Deus, e a nossa amiga também, nossa coordenadora, Elaine Cristina. Então, esse retorno está sendo muito, muito, assim, diferente de tudo que a gente já viveu. Porque agora a gente tem, assim, temos 3 turmas, né? Estamos funcionando com 3 turmas, Ana, e as turmas, assim, tem de 4 a 6 anos, de 7 a 10 anos, de 11 a 12 anos. Em todas essas turmas, nós temos facilitadoras e apoiadoras. Assim, está sendo muito bonito, porque Deus tem juntado um povo com uma vontade tão grande de fazer a coisa acontecer, de fazer o melhor, né? E com tanto amor, com tanto carinho, tem chegado voluntários com o mesmo ideal. Então, esse retorno do Voar, ele está sendo bonito, marcante, sabe? Para esse momento, né, de caminhar, de retornar, né? Que às vezes a gente fica, ai meu Deus, será que vai dar certo? A gente fica temeroso, mas eu fiquei com medo, assim, né? De não saber o que vai acontecer, mas Deus, ele tem mostrado a cada quarta-feira, porque a gente está retornando, né, agora só funcionando às quartas-feiras, e de 2h30 às 5, só num dia só, na semana, e num horário só, mas nesse tempo que Deus tem nos permitido tem sido bom, tem sido maravilhoso. As crianças, as nossas turmas estão cheias, assim, né? De 15 a 20 crianças, e mais, você não, olha, vou contar,
A minha bebê, a minha filha, graças a Deus, ela está participando do Voar também. Ela está na turminha de 4 a 6 anos, está fazendo bagunça, está fazendo coisa. Ó, tá maravilhoso. Tá uma festa só. As crianças, as professoras, as facilitadoras, a equipe, tá bonito de ver, sabe? Todo mundo num só pensamento, num só desejo, sabe? De fazer a obra, né? E da melhor forma, né? E é isso. Pastor Marcelo, uma coisa que a Jana falou aí que me fez lembrar, o Espaço Voar, a gente falou aqui, né? Ele acontece nas igrejas, mas ele também pode funcionar em OSCs, né? Que são ligadas a igrejas, né? Nós temos hoje em Nova Iguaçu e em São Paulo, né? Funcionando. É ligado à igreja, mas é uma organização jurídica, né? Então, também pode ser trabalhado. E o Espaço Voar, para quem não conhece, ele trabalha com apoio escolar para crianças de 4 a 11 anos. A coordenação, ela dá um treinamento para usar o material do Espaço Voar, nós temos um material próprio, para facilitar a igreja, que muitas vezes não tem a experiência para trabalhar com esse tipo de trabalho de apoio escolar, né? Então, a gente oferece material, a gente dá treinamento, a coordenação dá um suporte, um acompanhamento para a igreja, né? E, normalmente, a gente dá orientação para, como é um trabalho, na sua maioria, voluntário, no mínimo 2 vezes na semana, que é funcional, que dá resultado. Uma vez na semana, como está acontecendo ali, é uma forma excepcional, porque o nosso objetivo é que o trabalho aconteça e não impedir que o trabalho aconteça, né? Então, é uma circunstância temporária para ajudar num recomeço, né? Mas logo em seguida, assim, a gente normalmente, quando isso acontece, dá um prazo de 6 meses, no máximo 1 ano, para a igreja poder se ajustar. Mas o ideal é, no mínimo, 2 vezes na semana, né? E tem sido funcional, a quantidade de vezes, né? E tem sido possível para os voluntários participarem. Então, isso tem sido bom também. Maravilha, maravilha. Silvia, você entende que que pode ser um fator de mudança socioeducativa a participação de crianças no projeto? Você vê que a participação dessas crianças aí em São Gonçalo pode ser um fator de mudança socioeducativa, uma mudança social e também na educação dessas crianças, elas estarem participando do projeto? Sim, com certeza. Eu acho que foi na live passada que o pastor falou assim, principalmente espiritual, né? Porque é uma metodologia, mas por detrás dela, o fundo dela, é abençoar essas vidas espiritualmente também, né? Então, tudo que é feito com muito zelo, muita excelência, com amor, para dar uma atenção, talvez que essa criança pode não receber em casa, né? Então, ali ela é cuidada, a gente presta atenção nessa criança, a gente, às vezes, chama um pai ou uma mãe para conversar e para falar alguma situação, encaminhar algo que aquela criança esteja precisando e que talvez os pais, por algum motivo, não começaram ainda a zelar por aquilo, seja de saúde, né? A gente tem um caso no nosso núcleo que é um menino bem agitado, a gente não sabe ainda o diagnóstico dele, mas a gente acredita que ele tem um diagnóstico de autismo, talvez, eu não sei exatamente como que vai ser fechado esse diagnóstico, mas no primeiro ano ele não fazia terapia nenhuma, ele não participava, não tinha um tratamento. E conversando com a mãe se abriu muito com a gente e demonstrou querer
compartilhar com a gente, né, esse problema, digamos assim, esse desafio que ela vivia. E a gente agora sabe que ele já tem participado de algumas terapias, ela já tem buscado ajuda. Então, esse é um exemplo, né, de uma criança que talvez, se ele não estivesse frequentando ali, eu não sei se a nossa influência gerou esse cuidado maior na vida dele, por exemplo, né? Então, creio sim, com certeza, que a gente, através da educação, do ensino, da atenção, do amor, e ministrando também, né, a palavra nas oportunidades que a gente tem, todas elas, creio que vocês também, todos os núcleos fazem isso, né? A gente vai levar transformação para essas vidas, para essas famílias, na verdade. Exato. A metodologia do Espaço Voar, ela não se furta de se fundamentar nos princípios bíblicos, né? Tanto de alcançar o coração da criança, quanto dar a essa criança a possibilidade de conhecer os valores cristãos. E o cristianismo, por si só, ele é pedagógico, ele é educativo, né? A gente aprende, tem muitos testemunhos de crianças que melhoraram muito a partir da metodologia do voar, melhoraram em todas as áreas, tanto em casa quanto na escola, e isso é um fator, como você acabou de falar, né? É um fator de mudança na vida da criança. Agora, na nossa primeira live, a Elsie Gilbert tinha falado sobre uma criança que nós vemos hoje, ela está sendo coberta de oração, né? Isso é um fato, isso é uma realidade. Nós temos muitas demandas de abandono, de abuso, a Janaína falou aqui, mas uma coisa é certa: essas crianças estão sendo cobertas de oração, e nós temos o multirão mundial de oração. É o mundo todo orando por crianças. Eu estou citando a nossa primeira live porque, citado pela Elsie, ela falou, por esses dias, né, eu tive conversando, acho que foi até no dia mesmo, ela disse que estava conversando com um rapaz que ele já tinha sido capa da revista Mãos Dadas, e que ele foi resultado de oração. Hoje já é um adulto, já é um jovem, já tem a sua vida encaminhada, mas é motivo de oração. Então, uma coisa que a gente está sempre dando uma importância nessa live é que nós estamos no mês de oração por crianças em situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente tem incentivado os núcleos a realizarem atividade para ressaltar essa importância. Vocês, ou a Janaína ou a Silvia, qualquer uma podem falar, vocês têm dado uma ressaltada importância desse mês de oração por crianças? Você imagina a força que tem crianças orando por crianças, né? E elas sendo conscientizadas de que existem crianças que não estão tendo a oportunidade que elas estão tendo, né? De aprender, de serem amadas, de aprenderem valores cristãos, e são motivos de oração. Então, essa é a pergunta. Qual atividade vocês têm realizado no núcleo para ressaltar a importância do mutirão de oração? Não tem problema se não é uma atividade lúdica, escrita, mas pelo menos ressaltando a importância. Qualquer uma de vocês pode falar. Bom, pastor, Eu falo. Não, eu falo, depois você fala também, não tem problema não. Bom, nos nossos devocionais lá no Vale do IP, a gente tem procurado demonstrar para as crianças, através, né, da palavra de Deus, o quanto elas são amadas desde o ventre, antes do ventre da mãe delas, né? E através dos salmos de Davi. Tem 2 semanas que a gente está no Salmo 139, versículo 13, 14, e a gente está falando sobre isso, do quanto elas são, para elas perceberem o amor de Cristo, de Deus, por elas, né? E não só por elas, mas por todas as crianças, né? E
assim, uma dessas experiências que a gente tem vivido, né, no Voar, que assim, temos, né, entre as nossas crianças que são da igreja, da nossa igreja, mas que assim ainda não tinham parado para perceber esse amor, né? Porque aí, daí desses devocionais surgem as perguntas. Mas, tia, como é esse amor? Deus chama todo mundo? Como assim, antes do ventre da minha mãe? Surgem essas questões que a gente vai demonstrando para eles, né, o cuidado, né, desse amor, como é esse amor, né? E a gente tem orado por eles todas as quartas-feiras sobre esse amor, incentivando, assim, através das palavras, que eles percebam o quanto eles são amados. Eu falo em todas as minhas orações com eles, Senhor, que eles percebam que eles são amados por ti, que o teu amor chegue não só a eles, mas a todas as famílias, né, a todas as crianças dessa comunidade. E assim, eles têm entendido essa parte, né, do amor, né, de Deus, que é fundamental, né? Exato. Eu concordo super com a Janaína. Aliás, ela fala um entusiasmo, né, no coração. Amo. Eu sou apaixonada pelo Voar. Então, eu não fico na sala de aula diretamente, né? Mas eu creio que existem esses momentos também, né, de intercessão, de devocional. Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando eu assisti a primeira live foi querer transmitir isso para outros, para a igreja toda. Porque, às vezes, na igreja, a gente ora pelas crianças, a gente faz muitas atividades, mas eu não conhecia ainda, né, o trabalho da Rede Mãos Dadas, não conhecia bem. Por exemplo, esse tema me pegou também, quando ela falou aquelas 4, eu não sei, aqueles 4 verbos, né? Provisão, proteção, se a criança está protegida, se está tendo provisão. Eu não lembro agora dos outros 2. E o que me chamou muita atenção foi a gente devia fazer isso com todas as crianças. Eu tenho esse desejo de expandir isso para além do Espaço Voar, na minha igreja. E aí, no dia 6, a gente vai ter um momento de encerramento de uma apostila, né, da primeira, e a gente vai ter esse momento com a igreja. E a minha intenção é transmitir esses conceitos desse mutirão, né, a importância desse mutirão, desse tema, para toda a igreja. Isso é uma coisa que já está no nosso coração de fazer. Mas, assim, em termos de agenda, a gente não fez nada específico do mutirão. Aí, no dia 6, a gente está querendo transmitir esses valores, né, dessa campanha de oração 2025 para a igreja. Muito bom, muito bom. O nome já diz, né, mutirão, uma ação conjunta, né, dos cristãos, dos projetos, das igrejas, dos voluntários, o mundo assumindo essa ponta e entendendo que há poder na oração feita em nome de Jesus. Agora, a Jana realmente ela fala com paixão, né? Não estou dizendo que nós não tenhamos, mas parece que ela contagia, né? E aí eu queria dirigir agora essa pergunta para você, Jana. Você conhece, né? Não que os outros não conheçam, cada um conhece bastante, tem uma penetração no Cristo inserido das crianças, né, inseridas no projeto. Mas, Jana, como é que a gente encontra estímulo para trabalhar com crianças num contexto de tanta carência social e econômica? Eu acho que não tem estímulo maior do que você perceber a realidade, né? A nossa realidade aqui de Belford Roxo é muito precária. As crianças ficam à toa na rua. Quando não estão à toa na rua, estão sofrendo em casa, né?
e assim, elas chegam para nós por muitas vezes relatando essas dores. Assim, é muito impactante, né? E assim, não tem como você, através dessas dores, reverter nisso um estímulo. Não, o que eu vou fazer com o que essas crianças estão trazendo, com essas respostas? Muitas vezes isso aconteceu no voar. O Wellington foi uma criança assim, muito marcante no voar. Era de uma vulnerabilidade enorme, um descaso muito grande. E assim, o que eu vi da equipe do Vale do Ipê foi pegar essas dores que o Wellington tinha e toda a sua família e pegar assim, cara, vamos fazer. Isso é só o Espírito Santo, só Deus pode fazer mesmo, só Deus pode colocar esse estímulo, né, de olhar para o ser humano, perceber que ele precisa, porque a gente vê o mundo aí, as pessoas não ligam para o seu próximo, né? Não ligam, não é com eles, mas não. A equipe aqui no Vale do Ipê, né, eu falo especificamente, né, a equipe do Vale do Ipê, da nossa comunidade, vive essa realidade cruel, reverte isso em estímulo e faz o que tem que ser feito, que é acolher, cuidar, amar, sabe? Transmitir esse amor, né, para as crianças, que é isso que eles precisam, né? E não só o Wellington, mas assim, temos outras crianças que hoje em dia veem a gente e não esquece. Fala, tia Jana, tudo bem? Hoje em dia são jovens que já estão trabalhando, estão inseridos já no mercado, são jovens porque assim, tem uns que já têm 18 anos, o último que eu vi, eu esqueço o nome dele, mas ele trabalhava aqui perto na sorveteria. Então, assim, a gente ganhou, sabe? São crianças que estão... o tráfico perdeu, mas são cidadãos de bem, contribuindo com a sociedade, entendeu? E é isso, o estímulo é esse, é reverter toda essa crueldade e fazer o que tem que ser feito, que é o ID, né? Pregai, cuidai, amai a todas as crianças e a todos, né? Então, que você falando do estímulo é algo bastante interessante, porque são duas áreas e as pessoas geralmente entendem que é enxugar gelo, trabalhar com crianças e trabalhar com educação. Mas a gente sempre tem esse, como você disse, né, o estímulo é realmente essa dureza da vida que não mascara a realidade dessas crianças. Silvia, e você? Então, eu vi essa pergunta na semana passada, né? E é interessante porque parece que as dificuldades, elas não vêm para desestimular, mas elas vêm para mostrar a importância de fazer algo. Eu, pelo menos, vejo assim, eu acho que essa é a força que mexe com todos nós, né? As dificuldades não podem nos parar. Pelo contrário, elas nos mostram que nós podemos e temos essa oportunidade de fazer diferença na vida dessas crianças, né? E quando a gente começou lá, a gente ficava pensando, será que a gente vai ter recurso para o lanche, para o material? Será que vai ter gente para trabalhar? E a gente viu que Deus, em todo momento, ele supriu. Na verdade, o que a gente mais precisa é pessoas dispostas, até as famílias mesmo, né? Porque a gente teve essa dificuldade de receber crianças. Parece que o convite não estava sendo entendido, né? E até hoje eu acredito que seja um motivo de oração, assim,
que a mensagem que a gente passa quando a gente convida, quando a gente divulga o Espaço Voar, seja compreendida pelas pessoas que moram ali, pelas famílias que moram ali, porque a gente fica assim, por que não trazer o filho para um trabalho como esse, que só tem coisas boas para passar para ele? Então, essa comunicação aí é algo que Deus precisa atuar para que a gente venha receber cada vez mais crianças. E eu creio que orar por isso é o que vai fazer essa mudança, né? É o que vai fazer com que isso aconteça. Maravilha. Estamos chegando ao nosso momento de oração, intercessão. Gente, eu quero confessar uma coisa. Eu estou muito entusiasmado com os testemunhos, mas a presença da coordenadora me dá maior segurança. Então eu quero contar com ela para esse primeiro momento de oração e a gente vai revezando. A Ana vai fazer esse momento de oração, depois é comigo, depois a Silvia. Pode ser? Amém. Então vamos estar orando. Eu hoje, antes de entrar aqui, eu estava olhando no Instagram e vi que hoje, dia 20 de junho, se fala sobre o Dia do Refugiado, e a Missões Mundiais estava dando umas estatísticas de crianças, de quantas crianças estão vivendo dentro dessa realidade aí de refugiados, né? E então é um motivo também para estarmos orando nesse dia, né, em prol dessas crianças. E pelos motivos também que o Espaço Voar tem colocado, né? Toda semana a gente está com os pedidos de oração e hoje é pelo despertar espiritual, que nossos filhos tenham sonhos, visões e conheçam o Senhor desde pequenos. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse espaço de fala a respeito do trabalho com crianças, a respeito dos teus pequeninos. Nós estamos vivendo num mundo em que as crianças têm sido desprotegidas, elas têm sido deixadas assim, à sua própria sorte muitas vezes, elas não têm sido vistas, têm ficado muitas vezes invisíveis, e nós queremos colocá-las diante do teu altar, porque nós sabemos que o Senhor as vê. E te louvar, Deus, porque o Senhor tenha aberto os olhos do teu povo para olhar em prol delas. Deus, eu oro e agradeço pelas igrejas que hoje têm trabalhado com o Espaço Voar e outros projetos que trabalham com crianças, que têm sido despertados pelo Senhor para enxergar essas crianças invisíveis. Eu te louvo pela igreja de São Gonçalo, ali em Largo da Ideia, primeira igreja batista em Largo da Ideia. Eu te louvo, Deus, pela igreja Assembleia de Deus, ali no Vale do Ipê, em Belfor Roxo, Deus, que hoje estão aqui representados pela Silvia e pela Jane. Te louvo, Deus, por essas igrejas que têm amado o Senhor através de amar as crianças e suas famílias, Deus, e se dedicando e servindo. Eles não estão dando do tempo que sobram, eles estão dando daquilo que eles têm de mais precioso, Deus, em prol do reino. Então, eu oro por essas crianças, Deus, desses projetos. Eu oro, Deus, para que essas crianças possam crescer, Deus, como, de fato, cidadãos do reino dos céus. Eu oro para que a vida delas seja uma vida plena, que elas tenham vida e vida em abundância, mas não porque tem dinheiro, mas porque tem o Senhor em suas vidas, Deus. O resto é consequência. Então, eu oro pedindo a sua bênção, Pai, sobre as crianças que hoje fazem parte dos núcleos do Espaço Voar. Eu oro, Deus, pelas crianças refugiadas, para que elas possam encontrar também pessoas como as crianças do Espaço Voar têm encontrado, pessoas, igrejas, Deus, que possam amá-las e demonstrar o amor do Senhor, que possam ajudá-las em suas necessidades, que possam protegê-las no meio dessas situações. Oramos, Deus, pelo fim das guerras,
para que essas crianças e famílias possam voltar para suas casas, Deus. Oramos, Senhor, para que o Senhor possa despertar espiritualmente, Deus, as nossas crianças, que o Senhor possa gerar nelas fome e sede do Senhor, Deus, para que essas crianças não sejam roubadas da sua infância e não sejam roubadas, Deus, daquilo que o Senhor sonhou para elas quando ainda estavam no ventre de sua mãe, Deus. Que os planos e propósitos do Senhor se cumpram na vida dessas crianças e que nós possamos ser sua resposta nesse mundo tenebroso, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, proteja para que a gente possa se posicionar e nos manter nesse lugar de guardiões, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Senhor, muito obrigado por esse espaço, Senhor, que temos de intercessão, de compartilhamento, Senhor, de ideias, de milagres que o Senhor tem realizado, Senhor, no nosso meio. Tu és um Deus que tem um reino. Teu reino, Senhor, tem um lugar especial para todas as crianças. As crianças são bem-vindas. Ser criança é algo, ou ser como criança, é algo indiscutível para entrar no teu reino. Portanto, Senhor, nós estamos intercedendo por crianças em vulnerabilidade social. Nós, Senhor, temos nos deparado com inúmeras situações, mas isso, por incrível que pareça, não basta. As vulnerabilidades, Senhor, são milhares, centenas de milhares no mundo todo. Não dá para nós abraçarmos o mundo todo, mas dá para nós abraçarmos crianças que estão no nosso entorno, que vêm ao nosso encontro, lutas que estão ao alcance dos nossos olhos e ouvidos. E aquelas, Senhor, das quais mesmo nos dirigimos lá, Senhor, sermos um braço, Senhor, de amparo, de ajuda, de socorro, Senhor. Termos, Senhor, referências para essas crianças, sermos referências para essas crianças, dar para essas crianças a importância, Senhor, elas saberem que são amadas desde o ventre, que são amadas enquanto crianças, enquanto seres importantes, Senhor, na sociedade. Elas não são estorvo, elas não são, Senhor, um erro de cálculo no planejamento familiar, elas são bênçãos, são heranças letícias. Senhor, queremos entregar todas elas em suas mãos. Obrigado, Senhor, pela iniciativa desse mutirão mundial de oração. Nós somamos, Senhor, um exército no mundo todo que está orando o mesmo objetivo. Nós estamos aqui, Senhor, sendo uma voz, Senhor, para que haja, Senhor, um mundo com crianças cada vez, Senhor, mais acessíveis ao teu reino. Diminua, Senhor, seja exterminado, Senhor, a vulnerabilidade social. Nós sonhamos com um mundo assim, Senhor. Por isso nós oramos e trabalhamos para que o mundo seja exatamente da forma em que a tua palavra, Senhor, expõe, para que seja apresentado a uma criança. No nome de Jesus, nós agradecemos por pessoas que nos ajudam, pelas pessoas que estão na live, por pessoas que, Senhor, contribuem, por igrejas que abrem as portas, pelos facilitadores e também, Senhor, pelos voluntários em todos os núcleos, em todos os lugares, Senhor, que têm aberto o coração, ocupados, Senhor, a sua vida, fazer a tua vontade. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sim, eu quero também te agradecer. Pode ir, Jana. Pode ir, Silvia, eu posso fechar. Tá bom. Queremos te agradecer, Deus, porque sabemos que é o Senhor que coloca em nós e nas pessoas que idealizaram esse projeto, nas pessoas que idealizaram esse mutirão de oração. É o teu Espírito, Deus, que inspirou a cada pessoa, Pai. Não vem de nós, mas vem de ti, Deus. Mas nós queremos te louvar porque podemos fazer parte. Nós queremos pedir que a gente não venha se esquecer da importância, Deus, que é estarmos olhando para as crianças, Senhor,
porque o Senhor as ama, Pai, o Senhor nos ama, e a gente precisa transmitir esse amor a elas, Pai. Que elas aprendam a te amar através de nós, através do amor que nós damos a elas também, Deus. Sabemos que só o Senhor pode fazer isso, Pai. Apesar das situações, apesar de, como o pastor Marcelo falou, da vulnerabilidade que existe, que sabemos que dificilmente vai ser inexistente, Pai, mas que a gente venha fazer diferença onde estivermos, Pai. Muito obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu também quero unir a minha voz aos dos teus filhos. Quero já te agradecer, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui juntos. Oh, Pai, um tempo tão, tão bom, tão apropriado, Senhor, para falar de Ti, para falar do quanto o Senhor é bom nas nossas vidas, e nós temos contribuído, Senhor, para falar do Teu reino. Ô, Senhor, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero te pedir, Senhor, pela equipe de coordenação do Sudeste, Senhor, que tem pensado, meu Pai, e criado estratégias para poder nos ajudar nos nossos núcleos, Senhor, a Ana, a Fátima, as meninas, Senhor, que estão na frente, junto conosco, Senhor, nessas batalhas que é pensar na criança e nas suas vulnerabilidades e em tudo no que é o ser criança, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue dando estratégia e abençoando a elas, Senhor. Abençoa os nossos núcleos do Rio de Janeiro de Minas Gerais. E, se Deus quiser, Pai, permita que alcancemos o Espírito Santo também. Amém. Senhor Jesus, as equipes, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, para que nós possamos estar fortalecidos e cheios de Ti, para poder transmitir para essas crianças o Teu amor, que chegue para eles, Senhor, o Teu amor, Senhor, o Teu cuidado, Jesus, nós possamos exalar esse amor, Pai, para eles, e que eles possam sentir o Teu amor, Jesus. Que essas dores, Senhor, dessas crianças que tanto amarguram essas crianças, que traumatizam tanto esses seres, Senhor, nós possamos, Senhor, amenizar essas dores, ajudar, Senhor, e ser, Senhor, ferramentas Tuas aqui na terra. Senhor, que nós possamos fazer, Senhor, o que tem que ser feito, antes que Tu venha, Senhor, possamos alcançar as crianças, Senhor, as famílias, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nos ajuda, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que tempo bom. Que tempo bom. Um momento maravilhoso. Quero agradecer a Silvia, a Janaína, agradecer a Ana, agradecer a você que está na nossa live e que ficará gravado. Você pode compartilhar, você pode assistir de novo, você pode rever alguns testemunhos que você ouviu aqui. E isso é sempre bom. O reino de Deus agradece. Eu quero louvar a Deus a minha participação, todas as sextas de junho e algumas de julho, a partir das 20 horas. Te espero até a próxima sexta, 20 horas. Ana, é com você. Querendo reforçar esse convite, agradecer a todos e dizer que vamos ter outras coordenadoras, vocês vão poder conhecer o trabalho de outros núcleos do Espaço Voar na região Sudeste, vamos ter o pessoal de São Paulo, vamos ter outros núcleos aqui de outros municípios do Rio, né? Vamos ter a coordenadora nacional em uma das lives junto conosco, a Netinha. Então, gente, esteja com a gente, se una nesse propósito para juntos estarmos fazendo, movendo aí a mão de Deus a respeito das crianças. Estejam aí junto conosco. Então, obrigada pela oportunidade. Valeu, brigadão. Um abraço, então.
Muito bom Até ter a você. próxima. Muito bom ter vocês aqui. Um abraço. Tchau, tchau.